A palavra sagrada para o reavivamento matinal. Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que ele conheceu de antemão, também os predestinou, para serem conformados à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Usamos atributos em relação a Deus e virtudes em relação ao homem. O Senhor Jesus possui tanto a natureza divina com seus atributos divinos, como a natureza humana com as suas virtudes humanas. Visto que o Senhor Jesus foi concebido do Espírito Santo com a essência divina, ele possui a natureza divina com os atributos divinos. Visto que ele nasceu de uma virgem humana com a essência humana, ele possui as virtudes humanas. Portanto, enquanto esteve na terra, ele vivia uma vida que era tanto humana como divina. Ele viveu uma vida humana, mas nessa vida os atributos divinos foram expressados. Leitura de hoje. No Senhor Jesus, o homem e Deus, Deus e o homem, estão mesclados para formar uma composição que está repleta dos atributos divinos e das virtudes humanas. Na sua encarnação, Cristo, o próprio Deus, foi concebido de Deus para ter os atributos divinos e nasceu da humanidade para ter as virtudes humanas. Em Cristo, os atributos divinos e as virtudes humanas são um, ou seja, estão juntamente mescladas como um só. Portanto, ele viveu uma vida na terra com os atributos de Deus expressados na virtude do homem. Hoje, o Cristo que vive em nós ainda é aquele que possui as virtudes humanas fortalecidas e enriquecidas pelos atributos divinos. O Cristo que nos é dispensado é uma composição da natureza divina com seus atributos divinos e da natureza humana com as suas virtudes humanas. Enquanto estava na terra, ele viveu uma vida que era uma composição desses dois. Desde a sua ressurreição, ele procura viver nos crentes o tipo de vida que ele viveu na terra. Isso significa que no nosso interior hoje, Cristo ainda vive uma vida que é uma composição da natureza divina, com os atributos divinos, e da natureza humana com as virtudes humanas. Se virmos isso, diremos com Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. No viver divino humano do Salvador homem, as virtudes humanas se tornaram a casca, uma imagem, para expressar os atributos de Deus, de modo que Deus fosse expresso no viver do homem. Com isso, vemos que nossas virtudes humanas como amor, luminosidade, santidade e justiça não passam de uma casca, a imagem criada por Deus. Se virmos isso, teremos a resposta à pergunta levantada sobre o motivo de ser necessário ao Senhor Jesus viver na terra por 33 anos e meio antes de morrer para cumprir a redenção. Se ele tivesse vivido na terra somente pouco tempo, teria havido apenas uma expressão momentânea dos atributos divinos em seu viver. O Salvador homem viveu uma vida humana plena por 33 anos e meio. Naqueles anos, ele foi provado como alguém sem defeito ou imperfeição. Ele não falhou de modo nenhum. Suas virtudes eram a imagem para a expressão dos atributos de Deus. Por isso, Deus foi expresso em seu viver.
O viver divino humano do Senhor constituía um protótipo para seus crentes. Esse protótipo visa a produção em massa, a reprodução do homem-deus nos crentes. Numa fábrica, despende-se muito tempo para produzir um protótipo, que então é usado para a produção em massa. Do mesmo modo, o viver divino humano do Salvador homem constituiu um protótipo para que ele agora seja reproduzido em nós.